O que está acontecendo aqui em São Paulo fez, nos últimos 6 anos, o maior número de transplantes. A Secretaria de Saúde registrou mais de 7.200 transplantes. E, por outro lado, houve uma redução, mas é boa a notícia, de 6,5% nas recusas familiares para a doação de órgãos. Ou seja, houve uma redução daqueles que se negavam ou não autorizavam que os órgãos de alguém da família fossem aproveitados. São duas boas notícias, por isso vamos conversar sobre elas com o coordenador da Central de Transplantes do Estado de São Paulo, doutor Francisco Monteiro. Bom dia, doutor. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os teus telespectadores. Espero que a gente consiga contribuir aqui, esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto de doação e transplantes. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos ao senhor pela disponibilidade. Então, eu fiquei aqui pensando, das duas, uma, ou as pessoas estão mais informadas das possibilidades de transplante e por isso procuraram mais, ou é a máquina do Estado que está mais apta a atender a demanda que já existe e que a procurou já antes? Na realidade, a legislação obriga que a doação no Brasil seja consentida, ou seja, há necessidade, então, dos parentes mais próximos autorizarem a doação no momento que acontece o fato. Claro que o esclarecimento junto à população é de extrema importância para, nesse momento de acolhimento e disponibilizar aos familiares a possibilidade de doação de órgãos, elas estejam inteiradas sobre o assunto. Então, o investimento que se tem feito recentemente, tanto pela mídia, tanto pelo governo, tem contribuído para esse esclarecimento da população e daí, então, essa possibilidade atualmente estarem bem mais reais do que outrora. A gente acredita que isso seja extremamente importante e graças a vocês e também aos investimentos em campanhas, como o hashtag Sou Doador, tem contribuído sobremaneira para esses esclarecimentos. Então, ao mesmo tempo, a divulgação aqui é de que houve uma redução de 6,5% nas recusas familiares, ou seja, é o mesmo que dizer que mais 6,5% das pessoas aderiram à ideia e autorizaram. Na mesma proporção, então quer dizer que esse volume de boas intenções, vamos dizer assim, ele se soma ao aumento também dos transplantes efetivamente feitos. Isso. Primeiro, a gente precisa ter um doador bem caracterizado, classificado, com morte encefálica, todo o protocolo, então, estabelecido. Depois, então, esses órgãos são disponibilizados para as equipes, para que, então, sejam aceitos e transplantados. Claro que um doador, a gente quer que todos os órgãos que a família autorizou a retirada sejam utilizados. Infelizmente, isso não acontece em decorrência de idade, em decorrência de enfermidades, mas, de uma maneira geral, coração, fígado, rim, por exemplo, fígado e rim são órgãos muito utilizados, as córneas também. Então, quando se tem esse sim, a gente sempre agradece e, nesse caso, os familiares têm contribuído bastante em dizer sim à doação. Por um outro lado, a gente também tem que ter ciência e deixar claro que as recusas familiares, no Brasil, elas alcançam patamares históricos por volta de 40%. Em São Paulo, ela chega por volta de 36%, 37% atualmente, ou seja, ainda é elevado. Significa, então, que nesses períodos, agora mais recentemente, a gente tem visto que as famílias são mais conscientizadas e informadas, e daí, então, essa não autorização ela tem diminuído. O trabalho precisa ser continuado e constante, então, para que a gente continue baixando cada vez mais esses números que ainda são elevados. Nesse contexto, então, para criar esse ânimo todo, será sempre fundamental dizer, ora,
se você tem o desejo de que numa eventualidade seus órgãos sejam aproveitados, você precisa falar. O documento é este, vamos chamar assim, né, doutor? É a pessoa falar para os seus familiares: olha, se um dia acontecer alguma coisa, eu queria que vocês autorizassem. A palavra da pessoa vai ser o documento que vai agilizar tudo depois, não é? Exatamente. Hoje, pela legislação, não há necessidade de deixar em nenhum documento, não tem como deixar numa identidade, numa carteira de motorista e assim por diante. A decisão da família, de parentes até segundo grau, os parentes mais próximos, né, pai, mãe, irmãos, etc., é que no momento do acontecimento vão autorizar e decidir pela autorização da retirada dos órgãos. Eles vão consentir. E isso é importante, esse diálogo, porque facilita sobremaneira, no momento do fato, a tomada de decisão dos familiares. Daí a conversa na família e tempos oportunos sejam bem mais agradáveis do que no momento Uhum. onde acontece um trauma, etc. Doutor, houve um certo momento, eu não me lembro qual foi o ano, em que nos documentos de identidade poderiam vinham lá a condição da pessoa de ser doador ou não. Aí suspenderam depois e a razão eu não me lembro mais. Não foi uma boa ideia que abandonaram? Infelizmente, aquilo que a gente comenta, há primeiramente a necessidade da informação, para que a família então tome ciência, ela conheça o processo de doação e transplantes, o que é uma morte encefálica, o que significa isso, para depois então você deixar que ele tome essas decisões. Naquela situação, como não houve essa informação para a população, foi tido como negacionista, ou seja, ao invés de aumentar a doação, diminuiu, porque aí os familiares realmente correram e colocaram nos seus documentos que não queriam ser doador, exatamente pela falta da informação. E isso a gente sempre reforça que o investimento nessa área ele é extremamente importante. Por enquanto, ele ainda é muito modesto, mas já está acontecendo e a gente acredita que, com isso, o mais importante, que é a conscientização dos familiares, isso vai acontecer cada vez mais e o que se espera é que o Brasil, não só São Paulo, seja um país doador. Ok. Entre os órgãos transplantados nesse universo todo aí do estado de São Paulo, quais, pelo menos uns três, foram os mais comuns? Bom, os transplantes mais comuns, em se tratando de tecido, foram as córneas. As córneas, realmente, como a gente pode ser captadas após o coração parar de bater, então, até 6 horas ou 12 horas após o óbito, então as córneas realmente foram os que foram mais transplantados. Os rins também são bastante transplantados, né? A nossa fila de espera, apesar de ter grande, é um outro órgão que também é muito transplantado, e o fígado são os órgãos que são mais transplantados. Em números, ok? Uhum. Em números. Agora, no nosso caso aqui, em termos da nossa região, embora muitos municípios possam ser o polo, digamos, de retirada desses órgãos, o transplante efetivamente não é feito exatamente em todos esses mesmos municípios. Quais são os polos mais importantes de transplante efetivo mesmo aqui na região, doutor? A depender do tipo de órgão, claro que a gente vai ter sempre, tanto na capital quanto nos interiores, hospitais públicos, como as universidades, que são polos extremamente atuantes nessa área de transplante. Tá? A captação de órgãos ou a viabilização de doadores, ela ocorre em todo o estado paulista, e a distribuição, como é um cadastro técnico único, ou seja, a lista é única para esses pacientes, ela tem que ser, então, de distribuição estadual também.
Então, o fato de um doador ser captado em um município e beneficiar um receptor de um outro município, isso é perfeitamente o esperado em respeito, então, aos critérios estabelecidos em legislação para que o transplante, então, ocorra. Doutor, acompanhando o trabalho da Assessoria de Comunicação do Estado de São Paulo, nós recebemos aqui que até novembro foram realizados no Estado de São Paulo 126 transplantes de coração, 601 de fígado, 1.500 somente de rim, 4.800 córneas foram transplantadas no estado de São Paulo. É um número grande, doutor? É um número perante aos outros anos anteriores? É o número que realmente representou esse aumento de 7% comparando, então, com os anos anteriores e o mais alcançado nos últimos 6 anos, conforme a gente está divulgando. Agora, a gente reforça também que esse número, apesar de ser o que a gente também tem uma lista de espera muito grande. Conforme a gente disse, né, tem mais de 4.000 pacientes esperando uma córnea, tem mais de 16.000 pacientes esperando um rim, tem mais de 478 pacientes esperando um fígado, por exemplo. Então, o nosso trabalho, ele é constante e continuado. E a gente espera que esses números, apesar dessa grandeza, a gente ainda tem muitos pacientes aguardando em fila, daí, então, a necessidade dessa continuidade, cada vez mais a conscientização da população para que essas recusas realmente elas sejam minimizadas aos patamares menores possíveis. Então, a gente, claro que a gente parabeniza, esses números estão elevados, por um outro lado, a gente sabe que o trabalho tem que ser constante e continuado. A rede pública está apta a atender nesses casos? Ou seja, os transplantes têm essa característica de serem, em grande maioria, rede pública, ou se existe também em rede particular esse tipo de procedimento? Os transplantes no estado de São Paulo e também no Brasil, ele ocorre mais de 90% de todo o estado brasileiro, acima de 88%, bancado pelo SUS, ele é pago pelo SUS. Tá? Então, a rede privada tem o seu papel, ela contribui, ela colabora, mas a estrutura, como está organizada, é beneficiada pelo SUS. Então, os hospitais existem, as equipes de transplantes existem, mas a fonte pagadora é o nosso querido SUS, que, graças a Deus, então, em se tratando de transplante, ele faz com que toda a população tenha acesso a essa qualidade de tratamento. Tá? Então, a gente deixa claro que, realmente, quanto mais doadores tiver, mais pacientes vão ser beneficiados e, consequentemente, a estrutura existente ela é suficiente para estar comportando esse número caso ele venha acontecer e se manter cada vez mais transplantes acontecerem. Tanto a rede pública quanto a rede privada, elas estão aptas, então, já bem estabelecidas a realizarem as cirurgias. O senhor falou, doutor, da importância de estar conversando, de estar divulgando, falando a respeito desse assunto e passando a informação para a população. Nós tivemos esse ano um transplante que chamou a atenção do Brasil inteiro, de um grande comunicador, que foi o Faustão. O senhor acha que a divulgação desse transplante que aconteceu com esse comunicador também favoreceu nesse aumento? Com certeza. Isso a gente tem que tomar ciência que a mídia ela é extremamente importante nessas divulgações. E quando uma pessoa do poste do Faustão, então, conforme eles mesmos partiram para essa divulgação, contribuiu sobremaneira, então, para que a população, de uma maneira geral, tivesse maior interesse em estar conhecendo o processo de doação de transplantes. Sem dúvida nenhuma, houve sim uma influência satisfatória nesse acontecimento. Tem alguns órgãos, doutor, que podem ser doados em vidas também, né? É importante que as pessoas também tenham consciência a respeito deste assunto. Isso, o que acontece? A doação em vida ela acontece exatamente porque a doação em
morte encefálica, ela não supre toda a necessidade dos pacientes que estão em lista. Então, assim, em vida, você pode doar um rim, você pode doar, então, parte do fígado. Em condições especiais, você também pode doar parte do pulmão e medula óssea. O transplante de medula óssea, ele se acontece em vida. Então, esse realmente, existe todo um processo e muitas pessoas também estão aguardando o transplante de medula óssea. São essas as possibilidades de órgãos e tecidos que podem ser doados em vida. Bom, a notícia é muito boa, que nós tratamos aqui com o Dr. Francisco Monteiro, ou seja, São Paulo realiza o maior número de transplante dos últimos 6 anos. Também houve uma redução no número daqueles que se recusavam em doar os órgãos. São notícias muito boas, mas a despeito disso, e paralelamente a isso também, ele disse, é muito grande ainda o número daqueles que precisam, o que coloca a gente em estado de preocupação e deixa o Dr. Francisco Monteiro com o coração na mão. Doutor, muito obrigado pela sua gentileza nos atender aqui, naquilo que também é dever nosso de levar, proporcionar informação às pessoas. Também realizamos o nosso papel, o senhor também brilhantemente ao dar os esclarecimentos. E você que está nos acompanhando, reflita sobre isso. E se for do seu desejo, não esqueça de avisar um familiar, né? Familiar próximo, e vários deles, melhor ainda. Olha, se um dia, eventualmente, meus órgãos puderem ser aproveitados, eu faria muita questão que assim fosse. Manifeste que você deseja, porque isso é tão importante que essas pessoas que ouvirem essa declaração sua, elas não vão esquecer jamais, né? E saberão o que fazer naquele momento em que os médicos disserem, né? Olha, vão doar, não vão, então eles saberão decidir. Então não se esqueça, uma vez que você disser isso, certamente isso não vai ser esquecido, porque é um ato tão grandioso que eles não esquecerão jamais. Mas não esqueça de dizer para os seus. Obrigado ao Dr. Francisco Monteiro, bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade e que os seus telespectadores, então, aproveitem esse bate-papo aí. E vão sim, um abraço. Conversamos com o Dr. Francisco Monteiro, ele é coordenador da Central de Transplantes do Estado de São Paulo.